Espero que todos estejam bem, sejam todos bem-vindos. Agradeço aí pelas pessoas que sempre estão me acompanhando no meu canal. Para quem está entrando aí pela primeira vez e não me conhece, meu nome é Lucilene Campos, eu sou terapeuta em constelação familiar, Theta Healing e barras de Axis. E hoje eu vou falar sobre relacionamentos conjugais. Então, o que estamos carregando da nossa ancestralidade? Então, por vezes acontecem situações dentro de um relacionamento, que pode ser de casamento ou não, apenas um relacionamento amoroso, e às vezes nos portamos como vítimas, né, diante de alguns acontecimentos. E um deles seria a traição, né, que tem alguns relacionamentos que acabam acontecendo, a traição, as pessoas acabam perdoando, outras não, ou às vezes perdoa e fica carregando aquela dor para o resto da vida, mas é porque acaba se vitimizando. E esse vitimizar é quando não olhamos com um olhar diferenciado para entender por que houve aquela traição. Então eu vou falar sobre um termo que chama triangulação e que pode ser por onde começa tudo isso. O que seria a triangulação? A triangulação ela começa dentro de casa. E o que seria isso? Quando o pai e a mãe têm questões mal resolvidas, têm exclusões, mágoas, raivas e acabam não resolvendo isso como casal e colocam o filho ou os filhos no meio de tudo isso. Então, quando se coloca um filho ou os filhos no meio de tudo isso, o filho fica meio perdido, sem entender o que está acontecendo. Ele começa a carregar um peso que não é dele. Então, é importante o casal sempre resolver as suas questões de casal. Porque colocando esse filho no meio, isso não vai resolver nada. Estará colocando uma criança que irá virar um adulto problemático, com emaranhamento, com questões que às vezes ele nem sabe por que ele age daquela forma. E uma delas pode ser, né, uma pessoa que sempre está traindo os seus relacionamentos. E nem sempre é só relacionamentos amorosos, por vezes é relacionamentos às vezes de amizade, ou até numa questão empresarial. Então é importante que haja esse ajuste, né, no sistema familiar. Sempre quando está em desajuste, em desequilíbrio o sistema familiar, ele vai gerar problemas, né, que nós chamamos de emaranhamentos. E isso entre o casal tem que ser resolvido, inclusive quando esse casal se separa. E por vezes acaba que a mulher pega esses filhos e começa a falar mal desse pai, começa a falar mal desse homem, e essas crianças vão escutando tudo isso. E elas acabam tomando partido desta mãe, como se a mãe fosse certa dentro deste relacionamento, como se o pai tivesse agido de uma forma errada. E a criança ela fica confusa, ela fica assim, entre aspas, tendo que decidir quem seguir. O pai ou a mãe, apoia o pai ou apoia a mãe. E por vezes acaba optando em escolher a mãe, que geralmente a mãe acaba tomando conta dessas crianças. Inclusive Bert Hellinger, ele é muito a favor que a criança faça a sua escolha, dá essa possibilidade da criança fazer a escolha. E na visão do Bert Hellinger, ele escolher o pai tem menos problemas, vamos dizer assim, né? Porque acaba que a mãe sempre faz essas confidências de falar mal do pai, falar mal desse relacionamento. E quando se faz isso, ela mal sabe que isso vai guardando tudo no inconsciente dessa criança. Então o casal ele precisa olhar com um olhar maduro para este relacionamento. É preciso resolver todas essas questões, as mágoas, as raivas, né, questões por vezes de traição, e é necessário haver todo esse ajuste e não deixar essa criança dentro desse triângulo. É realmente um triângulo onde se coloca essa criança no meio, tomando todas essas dores, né, desses pais. E tem um termo que inclusive o Bert Hellinger usa, que é chamado filhinho da mamãe e a filhinha
do papai. Isso pode acontecer lá nessa triangulação, quando essa criança tem que fazer essa escolha de onde ela irá ficar, qual energia que ela segue, se ela segue a energia do pai ou se ela segue a energia desta mãe. E por vezes, quando ela é obrigada a escolher, pode ser que ela rejeite também a outra parte. Então, um exemplo, se ela resolveu escolher a mãe, como com raiva, né, por ele ter feito essa escolha, não vai só rejeitar o pai, porque ele não vai ficar só nessa energia do pai, vai acabar rejeitando essa mãe também e vai acabar criando uma fraqueza para essa criança que vai se tornar um adulto fraco. E nisso pode criar questões como depressão, falta de força para ir para o mundo. Então, traz vários emaranhamentos para essa criança quando ela se tornar adulta. Ela pode ir para os vícios, seja de drogas, seja de álcool, e pode até pensar em algum momento em suicídio, porque não está conectado com essa energia do pai e da mãe. Então, quem me acompanha aí, né, semanalmente, percebe o quanto eu bato nesta tecla de ter essa conexão com o pai e com a mãe, independente do que tenha acontecido entre este casal. Nós, como filhos, nós não temos nada a ver com esse casal, com esse relacionamento de adultos. Nós devemos nos portar diante desses pais como os pequenos, como crianças. E esse termo filhinho da mamãe que o Bert Hellinger usa é quando, por exemplo, diante de uma separação ou não, o filho acaba ficando apenas na energia da mãe. E quando ele fica apenas na energia da mãe, é como se realmente ele fizesse uma exclusão da energia desse pai. Então, num exemplo de separação, acabou ficando com essa mãe, ele, sem perceber, de forma inconsciente, ele toma o lugar desse pai, como se fosse o companheiro dessa mãe. Quando ele vai na fase adulta para relacionamentos amorosos, ele não consegue ficar nestes relacionamentos. São relacionamentos assim muito breves. Por quê? Ele acaba voltando para essa mãe. É como se olhasse para uma mulher, né? Até tem um relacionamento, ele acaba se relacionando porque ele tem a necessidade, por exemplo, do relacionamento sexual. Então ele vai lá, ele tem isso com essa moça e de repente é como se ele olhasse para trás e falasse assim, opa, eu deixei alguma coisa lá. Então é uma força muito forte que ele acaba voltando para essa mãe. E ele acaba não conseguindo ter relacionamentos duradouros devido a este motivo de estar muito conectado nesta energia da mãe, que por algum motivo se foi bloqueada. Ou a mãe, que por vezes impede desse filho ter contato com o pai, ou quando ela começa a fazer essas confidências para o filho, falando mal deste pai, aí acaba esse filho excluindo esse pai, não querendo se conectar com essa energia, acaba ficando apenas nessa energia da mãe. É como se essa mãe realmente se tornasse a companheira deste rapaz. E também acontece com a mulher, com a menina, que é a filhinha do papai, que é quando ela fica totalmente conectada, ela permanece apenas na energia do pai. E pode ser realmente através da separação ou não, mas geralmente a filha olha para esse pai como um ser assim superior. Não que o pai não seja, porque na hierarquia realmente os pais estão no topo, mas ela olha com tanta admiração para este pai. Eu já ouvi clientes que vieram até a mim e falaram: ai, meu pai é o amor da minha vida, ai, meu pai é tudo para mim. Se a mulher já chega com essa verbalização já no racional, imagine no inconsciente dela, é como se realmente esse pai fosse o companheiro dela. Então por que ela vai permanecer num relacionamento amoroso? Ela vai retornar para esse pai, ela exclui a mãe, é como se virasse para essa mãe e falasse assim para essa mãe: mãe, você não é boa para o meu pai, eu sou, e eu vou ficar no seu lugar. E essa filha acaba ficando como uma companheira do pai. Então ela vai procurar fora, nos relacionamentos amorosos, apenas o quê?
a questão do relacionamento sexual, né, do afago, desse contato que é com o homem, que é com o homem, de um relacionamento amoroso, vai lá e volta. E tanto esse menino, tanto essa menina, né, que já viraram adultos, é como se eles ficassem o tempo todo à procura de algo, né, e eles não entendem o que é a procura deste algo. Sempre retorna para essa energia do pai e para essa energia da mãe. E quando se procura um relacionamento amoroso, se essa moça está lá procurando por essa energia do pai que ficou para trás, ela não vai achar. Porque não tem como um homem dar essa energia, dar esse carinho, esse amor que um pai pode dar. É diferente as energias. Então aqui eu estou falando de algo que é em excesso, que é o amor muito grande pelo pai, quando a menina tem, e também quando o filho tem um amor muito grande por essa mãe. Mas também tem o contrário, né? Tem uma outra polaridade disso daí. É quando não se tem esse amor de mãe e nem esse amor de pai. E pode ser por vários motivos. Pode ser porque não foi criado pelos pais, por vezes, algumas pessoas são criadas pelos avós e não é a mesma coisa. Por mais que a pessoa fale assim pra mim, ai, meus avós é como se fossem os meus pais. Tirou, né, os pais desse lugar, excluiu estes pais e colocou esses avós. Inclusive, na constelação é necessário fazer esse ajuste. A pessoa precisa olhar para esse avô e para essa avó no lugar deles. Ela como neta, né? Não como filha desse avô e dessa avó. É preciso olhar para esse pai e para essa mãe. Então, algumas coisas que vão acontecendo na nossa vida é porque tiramos de uma forma inconsciente as pessoas do seu lugar. E eu que acabo carregando este peso, porque eu estou excluindo esse pai e essa mãe por algum motivo. Foi por doação? Não conhece o pai e a mãe? Também não cresceu com as energias. A mãe, de repente, veio a falecer no parto, ou por separação. É que geralmente os filhos acabam ficando com a mãe. Então, eu já percebi que quem fica mais assim que lesado, vamos dizer, acaba sendo o pai. Então, muitas pessoas crescem sem essa energia do pai, porque fica assim a força de ir para a vida, de tomar decisões. No profissional fica tudo muito confuso, não consegue se estabilizar porque não cresceu com esta energia do pai. E o que é importante também falar aqui, é algo que eu quero abordar hoje com vocês, que é a questão da traição. Então é um tema, né, que é polêmico, porque toda vez que uma pessoa ela é traída, ela vai acabar se colocando no lugar de vítima. Então, o outro que foi atrás de uma pessoa, porque ele que me traiu, ela que acabou me traindo. Só que quando uma pessoa vai para a traição, ela está assim numa energia de escassez. E a escassez do quê? Do amor. Do amor do pai, do amor da mãe. Nós temos uma necessidade, nós como filhos, nós temos uma necessidade muito grande de ter afetividade pelo pai e pela mãe. E quando não temos isso, nós queremos buscar isso fora, em algum lugar. E geralmente onde vamos buscar? Em relacionamentos amorosos. Vamos querer procurar por essa energia, por esse amor que não foi recebido do pai e da mãe. Vamos estar procurando nesse relacionamento. E por vezes acaba que o relacionamento não deu certo. E não vai dar certo enquanto você estiver no seu lugar de criança. Porque aí está o quê? Uma criança ferida, né? Uma criança que está machucada. Ela foi colocada lá naquela triangulação entre o pai e a mãe. Porque quando ela foi colocada, de certa forma, é como se ela se culpasse por aquele relacionamento que não deu certo. Então ela fica querendo salvar o relacionamento desses pais. E ela carrega essa dor para a sua vida.
e tudo de forma muito inconsciente. E a constelação familiar, a visão sistêmica, vem nos trazer à luz de todo este entendimento. É realmente olharmos de uma forma diferenciada para tudo o que acontece na nossa vida. Assim como os sintomas e as doenças vêm para a nossa vida para nos mostrar que algo está errado, a traição também vem para isso. Tanto para quem fica procurando, né, em vários relacionamentos, encontrar algo que ela não sabe o que é, como também para quem é traída. Porque a traição já é olhada como uma palavra de julgamento. Quando eu falo que o outro me traiu, né, ou que fulana foi traída, a gente acaba colocando essas pessoas que foram vitimizadas, vamos dizer assim, diminuídas, as coitadinhas. E nós agora, a partir da visão sistêmica, nós conseguimos ter um olhar diferenciado. E é importante sempre olhar para esse sistema familiar, porque houve o desequilíbrio. E o maior desequilíbrio é quando, falo sistema de origem, é sempre em relação ao pai e à mãe. Claro que através da constelação, às vezes a gente puxa um pouquinho mais para trás, né? Puxa para os avós, para os bisavós. Mas a maior problemática é em relação aos pais. Quando não se tem essas energias, né, vinculadas aos pais, reflete em todas as áreas da nossa vida. Então, toda vez que houver uma traição, precisamos ter um olhar diferenciado. Olhar para esse sistema, ou o meu sistema, ou o sistema deste companheiro, e tentar compreender. Eu não estou falando que aqui devemos justificar. Não, não é isso. É realmente trazer a compreensão. Sabe, trazer a luz é como se olhasse e falasse assim, nossa, agora eu sei. Eu não sabia, agora eu sei. Inclusive, essa é uma frase que a gente utiliza quando se faz uma constelação. Que quando você não sabe de algo e aquele momento vem à luz para você, você começa a ter a compreensão, é como se houvesse aquele suspiro, aquele alívio que conseguisse você entender. Porque uma pessoa que está sempre em busca de vários relacionamentos, ela está procurando por algo. E o que ela procura? Então ela também precisa olhar para dentro de si, olhar para a sua história, para o seu sistema familiar e tentar compreender o que houve lá atrás que ela carrega para essa vida adulta. Por que os relacionamentos dela não são duradouros? Por que ela não consegue ter uma fidelidade nesses relacionamentos? Porque ficou faltando algo desse sistema familiar. Que é também olhar o seu sistema, ver por que às vezes ela atrai, porque geralmente tem essa questão dessa bagagem que cada um traz do seu sistema e acaba, vamos dizer que se unindo quando tem essa relação amorosa, acaba tendo essa união, então eu trago a minha bagagem do meu sistema e o outro também traz o sistema dele. E precisa ter esse respeito de você olhar, porque quando você quer excluir algo, você acaba aproximando para você e isso gera emaranhamento. Isso acontece de não ter um relacionamento legal, de não ter um relacionamento que seja duradouro. Então eu preciso sempre me posicionar como um adulto diante desse relacionamento. Houve traição? Tudo bem, então vamos tentar avaliar o que aconteceu, pedir ajuda através das terapias. Então o terapeuta, ele nunca julga qualquer questão que o cliente lhe traz. O terapeuta, o constelador, ele olha com uma visão de fatos. Quais são os reais fatos que aconteceram? Nós não ficamos lá julgando quem foi o errado e quem foi o certo. Então pode ser que venha uma pessoa para fazer a terapia que ela é o traidor. É aquela pessoa que ela não consegue se manter leal a nenhum relacionamento. Só que quando ela vem para a terapia, ela vem com esse sentimento de culpa. E é preciso olhar para esse sentimento de culpa e entender o que essa criança, né, deixou perdido lá atrás. O que ela tanto procura nesses relacionamentos que ela não encontra. Então, enquanto não for ajustado de uma forma que eu falo que a constelação é a melhor forma que eu hoje vejo para se ajustar o sistema familiar, porque é necessário tanto ajustar o sistema familiar, como também ajustar você, o seu ser.
porque também você precisa ter um auto-perdão dentro de si. Então, ajustando o seu sistema e ajusta você, as coisas elas começam a fluir de uma melhor forma, de uma forma mais leve, de uma forma mais tranquila. Então, quando também chegam aquelas pessoas para fazer uma terapia a qual ela foi traída, chega com toda aquela vitimização. Então, nós terapeutas não olhamos com olhar de julgamento o que levou, e sim aos fatos. É olhar para esse sistema familiar dessa pessoa que foi traída, ou se foi o traidor que está vendo em busca de terapia, porque às vezes é algo que incomoda. Tem uns que não, né? Vão passar a vida toda nessa busca, não entende o porquê dessa busca, de sempre estar em procura de algo, de um amor que ficou perdido lá desse pai ou dessa mãe. Mas por vezes, geralmente, quem foi traída ou traído que acaba buscando pelas terapias, porque acaba atraindo sempre questões assim. E também tem algum motivo para você atrair essas questões. Então, tudo que vem à tona pra gente, que por mais que seja dolorido olhar, que seja um sofrimento muito grande, é preciso olhar como um adulto, tentar compreender por que você está atraindo esse tipo de pessoa, esse tipo de relacionamento. Seja relacionamentos de traição, seja relacionamentos de abuso. É necessário ter esse olhar. É necessário você olhar lá para o seu sistema, para aquele pai, para aquela mãe, ver que você carrega dores, você carrega sofrimentos lá daquela ancestralidade, daquela origem. Então você fica com aquilo, né, como se respirasse fundo e falasse: eu não sabia, agora eu sei que eu fico apenas com o que é meu. Eu deixo com meus pais o que é deles, porque eles são os grandes e eles dão conta. Então a gente acaba querendo intervir em relacionamento de pai e de mãe, mesmo que separados ou não. E isso acaba atraindo pra gente. E também algumas questões que precisamos olhar. O que eu repito de padrão do meu sistema familiar? Mulheres que sempre estão se separando nesse sistema familiar. Voltar para cá e falar assim: bom, eu não quero estar dessa forma, eu não quero me casar e me separar. Então tem que ter cuidado com esse não quero, eu não vou, porque você exclui. Quando você exclui, você aproxima e você vai acabar repetindo. É olhar com respeito para esse sistema familiar e falar: não, agora eu irei fazer diferente e eu vou continuar pertencendo. Porque a nossa ancestralidade nos permite fazer diferente, sim. Nós que continuamos vinculados às histórias de tristeza, aos sofrimentos, a esses relacionamentos que não deram certo, a esses homens que abandonaram as mulheres da família, ou até as mulheres que acabaram, né, abandonando os homens, tomaram a decisão diante de tanto sofrimento, porque não tinha compreensão, de pegar e falar um basta, né? Falar: não, agora eu vou criar os meus filhos sozinhos. Então precisa ter todo esse olhar. Esse olhar é um olhar maduro, é um olhar adulto, e nós conseguimos ter esse olhar quando conseguimos ir em busca da expansão da consciência. E em busca da expansão da consciência é quando eu quero algo melhor para minha vida. Eu estou cansada ou cansado que tudo seja desta forma e eu quero ter uma vida diferente. Eu quero ter uma vida de leveza, uma vida fluida. E o que é importante eu falar para vocês, muitas pessoas têm a dificuldade de digerir uma traição. Gera raiva, gera ódio daquela pessoa que traiu esse relacionamento. A palavra traição em si já gera julgamento. E quando gera julgamento, eu quero excluir. Eu não quero olhar para aquilo me causa dor, aquilo me causa tristeza, e muito menos para a pessoa que fez isso. Então não é como se eu falasse assim: eu não quero nem saber daquele fulano, né, daquela pessoa, ele me traiu, eu não dei motivos, porque isso aí é de se escutar muito. Eu não dou motivos. Só que veja bem, não deu motivos no racional, mas e no seu inconsciente?
Porque se eu carrego questões da minha ancestralidade, eu não fico totalmente disponível para este relacionamento. O meu olhar está sempre no passado. Eu sempre estarei em busca de ajustar aquelas energias que ficou lá para trás, de forma inconsciente. Então eu fico lá em busca de procurar aquele pai, de procurar aquela mãe, e eu não me liberto para um relacionamento de adulto, um relacionamento de casal, um relacionamento amoroso. Então, eu fico com esse olhar todo no passado, carrego essas dores, essas questões dos pais, porque eu quis salvar, porque eu quero carregar essa dor. Tem crianças que acabam se sentindo culpada, né, diante da separação desses pais, e vai carregando isso. E aí você não cria uma libertação para si. Como que você vai conseguir olhar para um relacionamento de casal? Porque essa criança tá aí, ferida, sofrida. Então é preciso olhar para essa criança sua. É preciso ajustar essa energia que ficou pendente nesse sistema. E a gente pode fazer isso através da constelação. Então, quando se olha de forma adulta, pode-se haver até um perdão, vamos dizer assim. Na constelação nós não utilizamos a palavra perdoar, porque é algo que realmente pesa. Nós usamos um sinto muito, porque em qualquer questão, em qualquer tipo de situação, houve 50% de um e 50% do outro. Então, num relacionamento de casal, cada um tem a sua responsabilidade desse relacionamento dar certo ou não. Então, quando cada um fica com os seus 50%, fica tudo mais leve. Se essa mulher estava voltada lá no passado, eu falo mulher porque geralmente acontece com as mulheres, não é excluindo os homens, né? Mas é que os casos maiores são com mulheres. Mas quando essa mulher tá lá para esse passado, com esse olhar lá na sua ancestralidade, ela não se liberta para esse relacionamento. Quando ela não se liberta, ela não fica disponível para este relacionamento. E quando ela não está disponível nesse relacionamento, o que pode ocasionar? Ela pode fazer com que esse companheiro comece a olhar para fora. Porque o que ele busca naquela mulher, que é um relacionamento de amor, um relacionamento de casal, de companheirismo, ele não está tendo. Aí ele vai começar a olhar para fora. E aí é quando, às vezes, as mulheres, elas não conseguem ter esse olhar amadurecido e falar assim, bom, realmente eu estava focada lá nos meus pais, eu estava carregando as dores da minha ancestralidade e acabei não dando atenção para esse meu namorado, noivo, marido, seja o que for. Eu não dei atenção, como se eu estivesse disponibilizando ele para uma outra mulher. Vamos dizer que eu sou a primeira na vida dessa pessoa, assim, a primeira que eu digo, às vezes porque noivou ou casou, né? Porque, claro, tem os namorinhos que se tem antes, mas assim, relacionamento realmente que seja sério. Então, vamos supor que eu sou a primeira esposa desse homem. Quando ele vai para fora em direção a um relacionamento extraconjugal, às vezes pode acontecer de haver uma gravidez. Então ele acabou gerando um outro sistema familiar. E caso esse casal consiga, ter essa conversa madura e entender quais foram as questões que levaram ele até um olhar para fora do casamento e de repente se ajustar e eles retornem nesse relacionamento, então é algo que é desafiador, que às vezes é desafiador de você digerir e entender isso. Não, mas eu era a esposa dele. Ele foi lá procurar aquela fulaninha lá, como que ela pertence? Ela pertence, gente. Então é preciso olhar através da visão sistêmica, porque toda vez que eu crio raiva, ódio, que eu não quero olhar para uma situação ou para alguém, o que eu vou fazer? Eu vou excluir. E se eu excluir, eu atraio para mim peso, questões para mim, eu vou carregando, vou complicando tudo na minha vida. E além do mais, eu trago peso para as próximas gerações. Então, um exemplo, esse casal ainda não tinha filhos. Isso pode fazer com que ainda gere uma maior raiva nessa mulher, ódio. Porque de repente ela queria tanto ter filho, o marido foi lá,
traiu e além disso engravidou essa amante, esse relacionamento extraconjugal. Aí voltou para mim, tudo bem, até então parece que está tudo bem, perdoei, mas carrego, né, essa dor lá comigo. Qualquer situação tô lá apontando o dedo, porque você fez isso, porque você me traiu. E não tem relacionamento que aguente. E aí vai vir essa geração, né? Esse casal, por exemplo, tem uma filha. E por vezes essa mãe e essa filha vivem num pé de guerra. São brigas, desavenças que não se consegue entender de forma racional. E quando se abre uma constelação para olhar para isso, vai se ver o quê? Que essa filha está vinculada a esse relacionamento extraconjugal, a essa amante que essa mulher quis excluir. Porque diante de tanta dor, de tanto sofrimento, por esse marido ter ido procurar esse relacionamento fora, ela excluiu, ela não quer aquela pessoa, ela não quer olhar, ela quer esquecer, inclusive até, de repente, essa criança que foi gerada lá. Só que se ela faz isso, como eu disse, nós excluímos, nós atraímos para nossa vida. E vai emaranhar tudo. E pode ser que nem este casamento acabe durando devido a toda essa exclusão. Então abre-se o sistema para se olhar para tudo isso e quando se coloca lá essa esposa para olhar para essa amante, ela sente uma raiva terrível. E por vezes até tem dificuldade de ajustar isso daí, porque ela não aceita. Mas o que temos que entender? Que tudo há uma justa razão na nossa vida. Todos os acontecimentos, eles vêm no nosso caminho para mostrar que algo está errado, que algo está em desequilíbrio. E quando eu começo a ter esse olhar, né, através dessa luz que é a visão sistêmica, tudo fica mais leve, né? A gente consegue realmente perceber que tudo foi como foi, que eu também tive a minha parte deste relacionamento ter chegado a este ponto. Então a constelação, eu sempre vou falar com muito carinho da constelação, porque é uma terapia que nos traz uma luz, como se você estivesse num túnel todo escuro e lá na frente tem uma luz, aí você começa em direção àquela luz, você vai indo e vai vendo que aquilo vai clareando. Então eu falo que a constelação é uma ferramenta de luz, eu tenho um grande carinho porque nos permite fazer todos esses ajustes, nos permite ter uma vida de mais leveza, de mais facilidade, uma vida de glória para todas as áreas da nossa vida. Mas hoje, especificamente falando do relacionamento amoroso, sim, permite nós termos um relacionamento duradouro, se permite, mesmo diante de um sofrimento que é uma traição, se manter ainda um relacionamento leal, um relacionamento feliz, um relacionamento tranquilo. Então, tem essas permissões sim, e nós precisamos dar essa permissão. Então, quando eu vou em direção a uma terapia, a fazer uma constelação, é porque isso já está muito pesado para mim, eu não aguento mais carregar tudo isso na nossa vida. Fica pesado realmente, porque você carregou coisas lá dos seus pais, carregou lá da sua origem, da sua ancestralidade, e aí é deles esse peso. Então, claro que aí você não vai aguentar chegar uma hora que você fala assim, meu Deus, o que acontece na minha vida? Por que eu atraio homens que traem? Por que eu atraio homens que me abusam emocionalmente, vamos dizer assim? Por que eu atraio esse tipo de pessoas para mim? Vamos lá olhar para esse sistema. Sempre vai se encontrar causa lá no nosso sistema familiar. Então, tudo na nossa vida vem de questões familiares, sim. Por vezes não conseguimos ter uma visão muito clara, né, de onde está. Só que quando se faz a constelação, quando você inclui pessoas excluídas nesse sistema, tudo começa a se ajustar. A minha forma de trabalhar, por exemplo, eu sempre coloco um representante para excluídos no sistema. E eu sempre falo para o meu cliente, há essas exclusões no sistema sim, e nem sempre temos conhecimento. Na época dos nossos avós, bisavós, quantos filhos não foram abortados porque faltou aquele atendimento médico que hoje nós temos que dar graças a Deus que temos essas possibilidades. Pessoas que tiveram doenças, alcoólatras, assassinos. Então foram feitas várias exclusões.
Então, por vezes, estamos seguindo essas pessoas que foram excluídas, estamos com o olhar para incluir. E na constelação é permitido se fazer isso, é possível se fazer isso e ajustar. E quando você ajusta para você, você ajusta também para suas gerações futuras, que são para os seus filhos. Porque se você carrega peso, esses filhos também estarão carregando peso. Se você deixa esse peso lá no passado, você também tirou um pouco desse peso desses filhos. E aproveitando e falando, né, que é o meu método, que é o equilíbrio sistêmico personalizado, que eu faço a junção da constelação familiar com o Theta Healing. E em relacionamentos amorosos é algo que funciona assim muito bem. Por quê? A pessoa tem as dificuldades dos relacionamentos amorosos, não consegue ter relacionamentos, ou se tem, dura pouco. São várias possibilidades. Fizemos lá a constelação, ajustamos todas essas energias do sistema familiar, fizemos toda a harmonização de tudo isso e aí no Theta Healing vamos olhar diretamente para essa pessoa. É importante também olharmos para as crenças que carregamos no nosso sistema familiar. O que a nossa mãe lá atrás falou? Homem não presta, homem é tudo igual. Todos os homens traem, todos os homens da nossa família traem as mulheres, e aí você carrega com você essas crenças. Então no Theta Healing é possível olharmos também para essas crenças, fazer reprogramações dessas crenças negativas para reprogramações positivas, porque as crenças podem ser negativas ou positivas, fazer os ajustes energéticos com esses relacionamentos anteriores, porque toda vez que eu me relaciono com alguém, seja só amorosamente, sexualmente, como seja, fica a energia nossa com essa pessoa e a energia da pessoa conosco. E muitas vezes estamos sempre olhando para esse passado. Ainda amamos esse relacionamento que ficou lá para trás e eu não abro uma possibilidade para o novo. E através do Theta Healing, do comando de divórcio energético, se faz um corte disso daí. Não quer dizer que vai fazer um corte que você, parou de gostar da pessoa. Não, você vai começar a olhar para você. Porque veja bem, ajustou através da constelação. Você está fazendo um Theta Healing que está cortando a energia com esse relacionamento anterior. Está fazendo fragmentos de alma, que é devolver para cada um a sua energia limpa e renovada. Gente, não é mágica, mas é como se fosse. Você vai começar a olhar com uma alegria, com um amor para os relacionamentos e se permitir estar num relacionamento que te nutre, estar num relacionamento saudável, num relacionamento que seja leal. Não é verdade? Então temos sim essa possibilidade, um relacionamento de companheirismo, que isso é muito importante entre um casal. Então, gente, eu espero que eu tenha sido um canal de contribuição hoje para vocês, trazendo todas essas informações. Então, assim, são muitas informações que tem em relação aos relacionamentos amorosos, os relacionamentos conjugais. Mas eu digo que sempre precisamos olhar para o nosso sistema de origem,